Você gosta de poesia, provavelmente você gosta de Vinícius de Moraes. Então vamos dar uma olhadinha no mapa dele? Vinícius de Moraes nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913, às 5 horas e 10 minutos da manhã. Então ele tem Sol e ascendente em Libra, Lua em Gêmeos, né, conjunto a Saturno. Então essa é a primeira parte do mapa dele que nos salta aos olhos, né? Então a gente já começa a ver a figura de uma pessoa bastante racional. Vejam bem, estamos falando de um poeta aonde a racionalidade estará sempre presente na sua obra. Afinal de contas, ele é, nos seus pontos principais do seu mapa, muito aéreo, então ligado justamente à razão, né? Bom, então de onde será que vem o tom poético da obra do Vinícius de Moraes no seu mapa? Então vamos seguir aqui a análise, né? Então nós estamos percebendo logo de cara uma predominância do elemento ar, mas você vai ter Marte em Câncer em oposição a Júpiter em Capricórnio. Então você tem Marte lá no alto do céu, como você pode observar aqui no topo do mapa, e aqui embaixo Júpiter fazendo oposição. Então, esse tipo de configuração sempre significa uma certa dificuldade em lidar com os limites. E essa era a figura que ele expressava tanto na vida pública como na vida privada. Na vida privada, ele era uma pessoa que, vamos dizer assim, viveu num ambiente bastante acolhedor, porque Júpiter é assim, mesmo estando em Saturno, ele perde muito a sua capacidade de atuação, mas sempre ele representa algo benéfico e expansivo, e isso lá no fundo do céu. Então ele é uma pessoa que era bastante espaçosa, uma pessoa que ocupava muito espaço e se sentia acolhida, se sentia beneficiada dentro da sua intimidade, dentro da sua, do seu lar, dentro da sua origem familiar. Sua família em modo de si, a família de nascimento e as famílias que ele tentou constituir ao longo da vida. Também significa muito viver numa casa confortável, viver numa família bastante acolhedora e confortável, né? Mesmo estando em Saturno, que significa que, aliás, mesmo estando em Capricórnio, né? Porque Capricórnio é saturnino, e isso vai dar um tom de seriedade à coisa, né? Então não é uma família acolhedora, porém de constituição bastante reservada, bastante séria, ou que tenta promover essa visão, né? Essa visão um tanto quanto conservadora, né? Uma família um tanto quanto conservadora. Marte no alto do céu em Câncer. Marte não está muito dignificado, em Câncer é um aspecto bastante difícil para Marte lidar com o signo de Câncer, né? Mas, de qualquer maneira, significa essa figura que vai ser, de certa maneira, sempre publicamente combativa. Então, Vinícius de Moraes sempre vai ter uma poesia que vai ser propensa a denunciar e buscar embates, né? E por estar em Câncer, muita preocupação com as questões do emocional, da memória afetiva, da infância, da origem familiar, a família para ele tem um peso muito grande, e esse conflito de espaço. Então, publicamente, ele vai ter, muitas vezes, essa figura de ser uma pessoa boêmia, que não respeita os limites, uma pessoa que não consegue se ajustar aos seus limites, né? Sol no ascendente sempre dá um brilho muito intenso à sua figura pública, à sua figura pessoal, que acaba se refletindo no público, causando até uma certa, vamos dizer assim, dificuldade de lidar entre a sua figura pessoal e a sua figura pública de um modo geral. Um brilho, né, muito grande, ao mesmo tempo um certo conflito nesse sentido. Aonde que está o
tom poético para o nosso poetinha, né? O Netuno em Câncer em oposição a Urano e Aquário. Então você tem aí uma oposição imperfeita, porque Netuno em Câncer, para essa oposição ser perfeita, teria que estar com Urano em Capricórnio. Mas aqui a gente pode considerar como uma oposição, aonde você tem sonhos, devaneios, isso se passa muito para a imagem pública, né? De certo modo, que rompe com os limites, porque é uma oposição que vai ter esse tom aquariano, né? Então ele vai ter essa coisa de ruptura com limites impostos pela sociedade. E como ele tem muita racionalidade, esse Netuno que vai puxar, normalmente Netuno e Júpiter puxa muito a questão do tom da poesia, né? E no caso, nesse sentido, essa poesia que sempre vai ter uma reserva racional muito grande, vai ter esse tom de denúncia, esse tom de quebra de relações com as tradições, né, de um modo geral. Ele tem também um outro aspecto muito interessante que você pode olhar ali, que é Mercúrio em Escorpião fazendo trígono com esse Netuno. Então isso vai dar um tom passional e sensualizado à poesia do Vinícius, que vai ser bastante notável, porque essa mente escorpiana, ele tinha uma mente escorpiana, acaba influenciando essa sua obra, né? Então você tem ali um aspecto totalmente dentro do elemento água, que é muito propenso à manifestação da poesia, e esse tom um tanto quanto erótico, por muitas vezes, e passional, por muitas vezes, na sua poesia. Ele tem, então, muita água, muito ar, falta ali fogo, então isso faz com que Vinícius de Moraes seja uma pessoa que muitas vezes faltava fé. Né? Uma pessoa muitas vezes que ele ficava meio que descrente com as coisas, porque fogo sempre dá esse entusiasmo e esse sentimento de fé, né? E isso acaba falhando no mapa do Vinícius. A gente vai perceber que ele tem bastante cardinalidade. Nós temos aqui que tem alguma coisa de fixo, alguma coisa de mutável, Mercúrio em Virgem, mas de qualquer maneira o que predomina nele é a cardinalidade, ou seja, uma pessoa de muita iniciativa, ele teve muita iniciativa, e um tanto, a mutabilidade também está forte, então uma pessoa que tinha uma grande capacidade de comunicação e uma grande capacidade de aprender e ensinar. Bom, esse é o mapa de Vinícius de Moraes, eu espero que você tenha gostado, gostou, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e vamos nessa, beijos e muita poesia na tua vida, na nossa vida.